Mensagem é para abrir o seu entendimento, como sempre, e eu quero que você entenda comigo esta mensagem, tá bom? Então pegue a palavra do Senhor e abra na carta que escreveu Tiago, capítulo 2, versículo 17. Carta que escreveu o meio-irmão de Jesus, porque não era o irmão completo, né? A gente conhece a história, Jesus não nasceu da junção carnal de homem algum. Então, por isso que Tiago é um meio-irmão de Jesus. Porque após o nascimento de Jesus, Maria teve seu relacionamento com o seu marido José e engravidou, teve mais filhos e filhas. E um dos filhos foi Tiago. E Tiago escreveu essa carta. Eu sempre falo que Tiago, a carta dele traz ensinamentos profundos que falam de oração e de fé. E aqui ele está dizendo sobre fé. Olha o que ele disse na sua carta, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vou reler. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Como assim a fé é morta? Você já viu alguma coisa morta surtir algum efeito? Um morto faz mal a alguém? Já diz um ditado que você não tem que ter medo do morto, porque a pessoa tem medo de passar no cemitério. Quem tem medo de passar no cemitério aí? Seja sincero. À noite. Ele falou à noite. Quem tem medo de passar no cemitério à noite? E quem tem medo de entrar no cemitério à noite? Muita gente, está vendo? Mas como diz o ditado, eu não tenho que temer ao morto, eu tenho que temer aos vivos. Não é assim que diz o ditado? Por que diz esse ditado não temer aos mortos, mas temer aos vivos? Porque os mortos não fazem mal a ninguém. O defunto lá que está enterrado há anos, ele vai fazer algum mal? Então imagine algo morto. Algo morto não surte efeito. Então a fé, se não tiver as obras, Tiago está dizendo que ela é morta. Então preste atenção. E o que é fé e o que é obra? Então Tiago está dizendo na sua carta, no capítulo 2, no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você crê nesta palavra? Quantos aqui têm fé? Levante a mão. Todo mundo. Todo mundo. E eu quero ver se você prova a sua fé. Porque ter fé, todo mundo diz, mas como que eu vejo essa fé? Como que eu consigo identificar, perceber a sua fé, se eu não a vejo, se a sua fé está dentro de você? Então eu só consigo ver a sua fé pelas suas obras. Quantos creem nesta palavra? Então vou reler mais uma vez esse versículo, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Assim, mais alto, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mais uma vez, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo e derrama sobre cada pessoa que te glorifica nesta manhã. Receba essa adoração, esses aplausos que glorificam o teu nome e derrama a sua glória. Venha com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tiago pega pesado nesta parte. E Tiago não está errado não, porque ele tem prova, tem evidências que confirma o que ele está querendo transmitir para o seu leitor, né? Para o seu público, ou para nós que estamos lendo a carta de Tiago. Tiago, nesse texto, ele mostra a importância da obra que é executada através da fé. Se eu traduzir esse texto, ou por uma outra tradução, que é conhecida como NTLH, mude aqui, vai mudar obras para ação. Ação quer dizer atitude, aquilo que eu faço. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E o que é obra e o que é ação? Porque obra e ação está ligada, as duas coisas. A obra está ligada desde o meu próximo, com o que eu faço com ele, se eu o socorro ou não, se eu ajudo ou não, ou se eu deixo de fazer, desde ao próximo, como Tiago também está mencionando que a fé está ligada desde aquilo que eu faço para Deus. Ao meu próximo, porque eu só posso amar a Deus quando eu amo o meu próximo. Não é o segundo mandamento? Qual o primeiro mandamento que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, amarás de entendimento, amarás de coração e amarás da tua alma. Esse é o primeiro mandamento, porque quem ama a Deus não troca Deus por nada, correto? Esse é o primeiro mandamento que deve ser preservado. Só que se nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, não precisa colocar não, lá vai dizer os 10 mandamentos. Quem conhece os 10 mandamentos aqui? Diz cor, sem ler a Bíblia. Pastor, eu não sei de cor, mas eu sei os mandamentos, correto? Né? Se você ler lá o Êxodo, os 10 mandamentos, vai te dizer respeitar o pai e a mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Também diz, não furtarás, não roubarás, não matarás, enfim. Tem 10 mandamentos. Um mandamento que é o primeiro que Jesus disse, é amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas ele também diz um segundo mandamento, que esse segundo mandamento resume toda a lei. E qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste muita atenção. Quem é o meu próximo? Pode ser minha esposa, pode ser o seu marido, né? Pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser sua filha, como pode ser um conhecido, como pode ser um amigo, um colega, como pode ser uma pessoa desconhecida. Eu não preciso amar só quem eu conheço. Eu não preciso socorrer só quem vem a mim. Não, eu tenho que amar e socorrer até aqueles que eu não conheço. Porque Jesus diz, que galardão tem amar os que te amam? Porque o galardão vem quando você ama aqueles que te aborrecem, aqueles que vos odeiam, aqueles que te perseguem, aqueles que não gostam de você. É este o mandamento, o galardão que Jesus disse. Então, amar o meu próximo é o segundo mandamento que Jesus resume toda a lei. Jesus disse que quando eu preservo este segundo mandamento, eu conservo todas as leis, todos os demais mandamentos. Por quê, pastor? Se você ama o teu próximo, você não vai mentir contra o teu próximo. Como diz lá um dos mandamentos, não jurar falso testemunho. Uma pessoa que ama o próximo, ela não vai jurar falso testemunho.
Se você amar o teu próximo, você não vai matar o teu próximo, porque é mandamento, não matarás. Se você ama o teu próximo, você não vai furtar o teu próximo, porque diz também, não furtarás. Se você ama o teu próximo, você não vai cobiçar o que o teu próximo tem, nem a mulher do teu próximo, porque também é mandamento. Então esse segundo mandamento resume toda a lei e todos os demais mandamentos. Agora observe uma coisa: amarás o teu próximo como, é aí que está, como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo mais do que eu me amo. Eu tenho que amar como eu também me amo. O erro do ser humano é amar as pessoas mais do que a si mesmo. Você sabia disso? Você se amar não é pecado. Você se amar não é algo que vão dizer é egocêntrico, é soberbo. Não, não. Você está se amando porque a palavra de Deus diz: amarás do teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o teu próximo mais do que você. O erro do ser humano é isso. Tem pessoas que estão frustradas porque dizem: ai, como eu amei tanto aquela pessoa mais do que eu. Pecou. Por isso que hoje sofre. Como eu amei tanto aquela pessoa mais do que a mim. E hoje está frustrada. Porque não era para amar mais do que a si. É para amar igual a si. E o erro do ser humano é isso. Quando ama mais do que você se ama. Você tem que se amar e transmitir esse amor que você se ama ao teu próximo. E não a mais do que você se ama. E o erro está aí. Então observa aqui esses dois mandamentos. Então quando eu faço algo de bom para o meu próximo, isto mostra a minha fé. A minha fé só pode ser revelada ou demonstrada quando eu a coloco em ação através da obra. Só através das ações que eu posso provar a minha fé. Ou se eu posso demonstrar realmente que eu tenho fé. Porque se eu perguntar como eu perguntei quem tem fé, todo mundo levanta a mão. Todo mundo diz que tem fé. Difícil alguém dizer que não tem fé, a não ser um ateu assumido. E muitas vezes esse ateu que diz ser assumido não crê em Deus, mas na hora do perigo ele chama por Deus. Chama ou não chama? Uma vez vou te contar um testemunho. Foi a primeira igreja da Paz e Vida que eu assumi. Era uma igreja pequena, de bairro, de comunidade, enfim. E tinha um chuveiro que tinha que ser ligado. Para eu tomar banho naquela igreja, e não vou tomar banho de água gelada. E eu não tinha ninguém na igreja que pudesse fazer aquilo. E me indicaram um vizinho que trabalhava na parte elétrica. E eu fui o chamar, né? Falei: fulano, você pode colocar para mim o chuveiro na igreja? Ele já foi assumindo: ó, eu vou lá, mas não me evangelize não, porque eu sou ateu. Ou seja, já quis parar de evangelizar. Não é porque o irmão vai na igreja que eu vou pregar para ele. Ele pensou: não é porque eu vou lá arrumar o banheiro que eu vou frequentar a igreja. Né? Arrumar o chuveiro do banheiro que eu vou frequentar a igreja. Eu falei: tudo bem, irmão, eu vou respeitar a sua opinião. Né? Sua decisão. Se a pessoa não quer ouvir e diz que é ateu, ela já acabou ali mesmo. Né? Não adianta você pregar que eu sou ateu. Já acabou ali o argumento. Falei: tudo bem. Aí eu peguei aquelas escadas que abrem pequenininha, já viu? Aquelas pequenininhas que você faz assim, eu não sei o nome daquelas escadas. Como é que chama aquelas escadas? Que ela abre assim, ó, que todo mundo tem em casa. Qual é o nome daquela escada? Articulada? É isso, ô Kleber? Escada articulada? Não sei o nome disso. Escada articulada. Ele pegou aquela escadinha, porque era alto, não tinha como, né? Você tem que subir uma escada de qualquer forma. E era uma escadinha de ferro que o pezinho estava meio falso. Já subiu uma escada assim com o pé meio falso? Só para provar esse ateu. Aí ele foi lá, pegou o alicate, pegou o fio, foi arrumar o chuveiro. Ele subiu, quando ele estava mexendo no chuveiro, a escada deu uma tripitada, sabe? Deu uma balançada, ele: ai meu Deus. Falei: irmão, é esse Deus mesmo que eu sirvo. Ai meu Deus, poxa, não é ateu? Até no perigo ateu chama por Deus. Dizer que é ateu da boca é uma coisa. Quero ver provar se é ateu realmente.
Ou seja, ele só dizia ser ateu, mas na hora do perigo, por que ele chamou? Deus, ele não crê em Deus? Por que está chamando por Deus? Você está vendo? Então, até o ateu sabe que Deus existe. Então, tem muitas pessoas que dizem ter fé. Pastor, eu tenho fé. Mas como que você prova esta fé? Todo mundo diz que tem fé. Como que eu posso ver essa fé? Porque essa fé está dentro de você. Se realmente você tem fé, não só o que fala, mas se você tem fé, realmente, como que eu posso ver a sua fé? A fé só pode ser percebida através das atitudes e das ações que provam a minha fé. Porque ver a sua fé eu não vejo, mas eu posso ver as suas ações. Posso ou não posso? Eu posso ver as suas obras, e eu posso provar se as suas obras provam a sua fé. É isso que Tiago está dizendo. Se eu dizer que tem fé, quem tem fé? Todo mundo. Lá o Tiago está dizendo, se eu perguntar aqui, quem tem fé? Todo mundo diz que tem fé. Se eu disser, mas como que eu vejo a sua fé? Aí o Tiago, ele vai dizer no versículo seguinte, olha o que ele vai dizer. Mas alguém poderia dizer, você tem fé, você não tem fé? E eu tenho ações. Um diz tem fé, mas não tem ações. O outro diz, eu tenho ações que provam a minha fé. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Então me prove a sua fé sem que ela tenha obras. Como é que eu posso ver sua fé? Ela está dentro de você e todo mundo diz que tem fé. Eu só posso ver a sua fé através das suas obras. E o Tiago vai dizer, Tiago dizendo, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações, por meio das minhas obras. É isso que ele está dizendo. E você pode ver, você nunca ouviu esse linguajar que diz assim, fulano agiu de má fé. Por que diz isso? Fulano agiu de má fé. Por que a pessoa diz isto? Você já ouviu esse ditado? Fulano agiu de má fé. Quando você ouve, por que você ouve isso? É o que o fulano fez com o outro. O que ele usou para prejudicar alguém e tirar vantagem sobre aquilo. Então quer dizer que as suas ações, as ações desta pessoa provou que ela tinha uma má fé. Má fé. Ou defraudou um contrato, ou prejudicou uma pessoa para tirar vantagem, e isso provou que fulano agiu de má fé, pelas suas ações. Então nós precisamos entender isso. Dizer que tem fé, todo mundo diz. Você precisa provar a sua fé pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Você sabia que no céu, eu digo que o céu é um cartório. Tudo que nós fazemos está registrado. O céu é um cartório. E até aquilo que não fazemos, ou aquilo que deixamos de fazer, também está registrado. O céu é um cartório que não some aquilo que você faz ou aquilo que você deixou de fazer. E até aquilo que você fez de mal, viu? Está tudo registrado. É como se fosse um tribunal na hora do julgamento. Você já entrou no tribunal? Sabe como é que é um tribunal? Alguém que está acusando a outra pessoa, ela tem que mostrar o quê? Provas. E de repente aquela pessoa mostra provas, que aquela pessoa que está sendo julgada, ela nem imaginava que tinha aquelas provas. É ou não é? A pessoa está ali querendo se defender, que não fez tal coisa. E a pessoa vai dizer, você não fez não? Não, eu não me lembro disso. Então vou mostrar para você. Aí passa um vídeo, mostra uma foto dizendo, olha lá. Aí a pessoa fica, eu nem lembrava disso. O cartório é assim do céu. Vai mostrar coisas que você nem lembrava, mas é o que você fez. Ou deixou de fazer. No céu é um cartório. E nós temos livros lá. Temos o livro da vida, temos o livro da obra, temos outros livros, porque a Bíblia diz que tem mais do que um livro. E para que esses livros? Esses livros é para registrar tudo. Você sabia que até Davi, ele disse que no céu
Deus escreveu toda a sua história? Você sabia disso? Vamos lá. Salmo 119. Olha, tem livros no céu, viu? Tem livros, isso é fato. Salmo 139, versículo 15 e 16. Davi conta a história dele aqui no ventre da sua mãe. Tudo que foi formando ali Davi, foi sendo formado, foi registrado um livro que Deus tem lá, a história dele. Então tem esse livro também, livro de história, né? Ó, estudo, volta para RC normal, tá? Olha o que diz aqui Salmo 139. Em teus preceitos, Salmo 139, 139. Olha o que vai dizer a palavra. Os meus ossos não te forem cobertos. Quando no oculto, foi o quê? Formado, entretecido como nas profundezas da terra. O que salmista Davi está dizendo? Quando está gerando ali o embrião, está sendo formado. Verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda. E o que mais? E no teu livro. Que livro é este? Onde está esse livro? No céu. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas tem esse livro, que é um livro que eu posso dizer livro de história, que tem a sua história escrita, desde o seu nascimento até a sua trajetória. Deus escreveu no teu livro toda a sua história. Tem um livro de história. Você sabia que tem um livro que as lágrimas também são escritas? Pastor, tem. Até das suas lágrimas tem um livro. Olha o que o salmista Davi ele vai dizer. Salmo 56, versículo 8. Então, se tem um livro de história, tem o livro principal, que é o livro da vida, onde está o seu nome que vai para o céu. Tem um livro também de lágrimas. Você sabia disso? Olha lá. Tu contaste as minhas vagueações. Davi peregrinava de um lado para o outro. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Que livro? Que livro? O livro de tanto que eu chorei. E por que razão que eu chorei? Até isso está escrito. Então o céu é um cartório onde existem livros que registram toda a sua história aqui na terra. E um dos livros que eu posso falar para você é o livro das obras. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Olha o que João vai dizer aqui no Apocalipse, né? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, mais do que um, eu garanto que é ou não é? Eu te mostrei o livro da história, eu te mostrei o livro das lágrimas, lá também tem o livro da vida, não tem? Está lá. Abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro do quê? A vida. E também os mortos foram julgados, pelas coisas que estavam escritas nos livros, e também segundo as suas obras. E aí? O que você tem feito? A sua fé, você diz que tem fé, mas cadê as suas ações? As obras são ações externas que fazemos, são as ações que praticamos externas, que provam a nossa fé. Jesus disse que devemos socorrer o nosso próximo. Isso prova a nossa fé para com o Senhor também. Jesus disse lá em Mateus 25, 35 ao 46. A Paz e Vida, todas as igrejas da Paz e Vida estão fazendo arrecadação para levar o material para o Rio Grande do Sul. Nós arrecadamos muitos aqui. A primeira levada foi a obreira Alexandra, que levou com a irmã, né, para o Rio Grande do Sul.
Mas depois nós tivemos uma levada grande, saímos aqui com a perua aberta, né? Uma Kombi aberta. Era muita coisa que quando chegou na sede as pessoas se surpreenderam. E nós vamos continuar arrecadando. Se você tiver lá, pode trazer kit de higiene, água mineral, né? Roupas, cobertores, porque vai continuar. O pastor João Reibe disse que vai continuar esse trabalho. O que isso prova? A nossa fé. Isso é o que para Deus? Obras. Isso são ações. Aí eu pergunto, essas ações são boas ou ruins? Socorrer uma pessoa é coisa boa ou ruim? Boa. E olha o que Jesus vai dizer. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Mas quando que Jesus adoeceu? Jesus nunca sequer adoeceu. Por que Jesus nunca ficou doente? Porque Jesus não tinha pecado. E a enfermidade também é fruto do pecado. Então você nunca vai ver Jesus doente. Jesus nunca adoeceu. E quando que Jesus esteve na prisão que foram visitá-lo? Que teve o dia de visita, como alguns presos recebem visitas. Quando que Jesus esteve na prisão? Se ele só foi preso uma vez e lá ele foi condenado, sentenciado à morte. Como? Quando que Jesus teve fome e não comeu nada? Se ele multiplicava os pães. Que fome que ele teve? Quando que Jesus esteve nu ou estava com frio? E vestisses? Quando? Ele não está dizendo para ele está dizendo para o próximo. Quando você faz para o próximo, você faz para ele. Então, os justos lhe responderão, dizendo, os justos responderão, Senhor, quando que te vimos com fome? Eu nunca te vi com fome. O Senhor sempre multiplicava pão. Quando que o Senhor passou fome? Não me lembro, né? Quando? Quando que te demos de comer? Quando que nós alimentamos o Senhor? Pelo contrário, o Senhor que nos alimentava. Ou sede, e te demos de beber? Quando? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão? Quando que eu te vi enfermo, Jesus? Você nunca ficou enfermo, você não tem pecado. Nós temos pecados, nós ficamos enfermos, mas o Senhor nunca ficou enfermo. Quando o Senhor ficou doente e nós não te vimos, né? Quando que o Senhor estava preso e nós fomos te ver? Quando? Quando foi este dia? E respondendo o rei, quem é o rei? Jesus. Lhes dirá, em verdade, vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também me fizeste. Isto é o quê? Obras. Isto é o quê? Ações. Isto prova o quê? A minha e a sua fé. Isto prova a nossa fé. Porque dizer que ter fé é fácil. E eu vou te mostrar aqui, né, exemplo de quem cria nos mandamentos, na palavra do Senhor, porém não tinha obra. Vou te dar o exemplo de uma pessoa que cria nos mandamentos, tinha fé na palavra de Deus, mas não tinha obras. Não tinha obras. Sabe quem era? O jovem rico. Olha o que Jesus diz em Marcos 10, versículo 17. Ele cria no mandamento, guardava os mandamentos, praticava os mandamentos. O que isso prova? A fé. Se eu guardo a palavra é porque eu tenho fé nela. Se eu não creio na palavra, eu vou guardar para quê? Mas ele não tinha o quê? Obras. Vamos lá? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, quem é o mestre? Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um. Quem é bom? Deus. Tu sabes os mandamentos, não sabes?
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele está dizendo: mestre, eu aprendi com meus pais, isso eu pratico desde pequena. Jesus ficou maravilhado. Que bom, um jovem que pratica os mandamentos, que tem fé nos mandamentos, na palavra. E Jesus olhando para ele, o que Jesus fez? Por que Jesus o amou? Porque ele guardava a palavra. Ele praticava os mandamentos. Ele tinha fé nos mandamentos. Mas ele não tinha uma coisa. O que ele não tinha? Obras. Fé sem obra, morta. E o amou, ele disse: falta-te uma coisa. Falta uma coisa só para você. Para que a sua fé fique viva, falta a obra. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos. Isto é fazer o quê? A obra. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Onde que estava o coração desse jovem? Nas coisas deste mundo. Sabe o que Jesus disse? Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Claro que Jesus estava provando esse jovem, né? Estava provando, e ele provou. Provou que esse jovem dizia ter fé, mas não tinha obras. E como Tiago disse, que fé sem obra é morta. E algo morto não presta para nada, não surte efeito algum. E a fé desse jovem, que era a fé nos mandamentos, mas na verdade ele estava apegado às coisas deste mundo. Nós temos que aprender uma coisa: tudo o que temos é de Deus, nada é nosso. O Salmos 24, versículo 1, coloca aí Salmos 24, versículo 1. Sabe o que Jesus disse? Que tudo é dele. O próprio Deus disse isto. Do Senhor é o quê? É a terra, e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que nele habitam. Então, se tudo é de Deus, o que é seu? Nada. Pastor, a vida é minha. Nem a vida é sua. Nem a vida, porque quem deu a vida? Se ele deu, é dele, ou não? É dele. Tem até pessoas que colocam em carros uma taja, uma faixa, que diz assim: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Porque quando uma pessoa cuida da vida de outrem, ela acaba esquecendo de cuidar da sua vida. Então, nem a vida é nossa, a vida é de Deus. O Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo diz: se nós destruímos esse templo, que é a nossa vida, Deus o destruirá. Nem a vida é nossa. Então, tudo é de Deus. Esse jovem tinha propriedades, tinha riquezas, tinha bens, mas o coração dele estava ligado naquilo que ele tinha. E Jesus fez um desafio para ver se a fé dele estava ligada com as suas obras, ou se a fé dele era apenas uma fé como todo mundo diz: tenho fé. De fato é isso, todo mundo diz: tenho fé. Mas prova a sua fé pelas as suas obras. E é aí que, quando fala-se de obra, que muitas pessoas provam que não têm fé. E Tiago diz: e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Mostra a sua fé sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí? É forte ou não é? É forte. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. E Tiago, quando ele usa esse termo para falar do próximo, ele também dá continuidade. Você lê mais, ele vai usar o exemplo de Abraão. E eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, 4 exemplos de pessoas que tinham fé e tinham obra. Trouxe 4 exemplos de pessoas que tinham fé e tinham obras. Porque não fazia somente para o seu próximo, mas quando eu também faço para Deus, ou quando eles fez para Deus, provou também a sua obra. Porque a obra está ligada ao meu próximo e aquilo que eu faço para Deus. E olha o primeiro exemplo de pessoa que tinha fé em Deus e tinha obra. Primeiro exemplo, Abel. Abel provou a sua fé sacrificando um cordeirinho para Deus. Ele tinha fé e tinha também obra. Porque ele cria em Deus. Mas como é que ele provou a sua fé? Pela sua obra. Olha o que diz Hebreus 11:4. Ok, para você ver o que diz a palavra do Senhor. Então, quando eu faço, está cheio de gente dizendo que tem fé em Deus. Prova a sua fé pelas suas obras. Prova a sua fé. Pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho de Abel, dos seus dons, isto em uma tradução, ofertas, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel tinha fé e Abel tinha obra, não somente fé, tinha obra. Segundo exemplo de quem tinha fé e de quem tinha obra, Noé. O que Noé fez? As pessoas passavam e viam a arca montada no deserto, o que você acha que diziam para Noé? Depois de velho, está ficando doido. Porque deserto não chove, ainda mais para carregar uma arca desse tamanho. Como é que vai carregar uma arca dessa no deserto? Então, as pessoas olhavam para Noé e diziam, esse velho está doido. Não é que está doido, é que ele tinha fé e tinha obra. E quem era da fé, olhava para Noé e via a arca pela sua fé. A arca é a obra. Então, pela fé, Noé construiu uma arca, e por aquilo que se via, provava a fé de Noé. E eu vou dizer, viu? A fé de Noé era muito grande. Era ou não era? Para o deserto carregar uma arca dessa, tem que ter muita água. Isso prova que a fé de Noé era muito grande. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Vamos lá? Você viu que todos pela fé fizeram algo para Deus? Todos pela fé. Isto é obra. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou seja, obedeceu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que é segundo a fé. Noé tinha fé e Noé tinha também obra. Terceiro exemplo de pessoa que tinha fé e tinha obra. Por que fé? Porque criam no Senhor. E quando tinham obra, provavam a sua fé. Abraão. Inclusive, Tiago usou o exemplo de Abraão aqui, quando ele fala de fé e fala de obra. Você quer ver? Tiago 2. Por isso que eu disse que Tiago não só usou obra para o meu irmão, ele usa a obra para Deus também. Que ele pegou o exemplo de quem? De Abraão. Vamos lá. Capítulo 2, Tiago, versículo 21. Olha o que diz. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar, quem que ele ofereceu?
o seu filho Isaque. Onde que estava a obra de Abraão? No Isaque. No Isaque. A fé dele o levou a sacrificar Isaque. Isso provava a sua obra. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão não foi chamado simplesmente amigo de Deus. Observa que antes do amigo veio o. Esse o muda todo o versículo. Deus não está dizendo é um amigo, ou seja, mais um amigo. Não. Deus está dizendo Abraão é o meu amigo. Ou seja, quando se fala o, é uma expressão que diz assim, naturalmente aqui no nosso meio: esse é o cara. Você nunca ouviu essa expressão? Quando alguém fala, esse é o cara, por quê? Porque esse é o cara, esse vai mudar. Como diz assim no jogo do futebol, né? Lá no futebol. Vai contratar o atacante e tal. Esse é o cara. Ou seja, não é apenas um jogador, é alguém diferenciado. Você está entendendo? Então, quando se fala, Abraão virou o amigo de Deus. E por que ele virou o amigo de Deus? Porque ele tinha fé e ele tinha obras. Você quer ver em Gênesis 22? Coloca aí para você ver. Quem está entendendo, diga amém. Então você está entendendo, né? Vou mostrar para você o que diz aqui Gênesis 22, versículo 11. Olha o que vai dizer aqui, presta atenção nisso. Vai provar a obra de Abraão. E o que é obra, pastor? Ação. Não é isso que eu falei para você? Obra e ação. Se a gente mudar o versículo de RC para NTLH, como é que vai dizer? Prova as suas ações. Será que Abraão tinha ação? Vamos ler. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes. Peraí, agora sei? Deus não sabia? Agora sei. Quando se fala agora sei, quer dizer que Deus não sabia? Pega a história de Abraão. Que obra que Abraão tinha? Ele teve fé. Ele teve fé e obedeceu, porque em Gênesis 12 diz que Abraão ouviu a voz de Deus e ele saiu deixando tudo e foi para um caminho sem saber para onde ia. Está em Hebreus 11:8, depois você leia. E Abraão, ouvindo a voz, deixou tudo e saiu para um lugar sem saber para onde ia. E diz a palavra que ele obedeceu. Ele obedeceu e teve fé. E ele obedeceu. Mas ainda ele não tinha obras. Só que quando ele coloca Isaque, Abraão foi justificado pelas suas obras. Pela sua obra. E não somente pela sua fé. Não me negaste o teu filho. A obra aqui, o teu único. Então, levantou Abraão. Versículo 13. Então levantou Abraão os teus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Isto quer dizer em hebraico, Yahvé Rafá, Deus que provê. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus. A primeira foi para dizer: para, Abraão, não estenda as mãos contra o Isaque, contra o seu filho. Agora sei que temes a mim, não faça isso. Aí o anjo vai bradar pela segunda vez. Agora não é para parar, é para abençoar o que Abraão fez. Segunda vez o anjo brada. Está aqui. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse o anjo, que é o Senhor mesmo, por mim mesmo, porque anjo não jura por si mesmo. É Deus aqui, não um anjo qualquer, o próprio Deus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste
Esta, e o que é ação? Obra. E para quem que Abraão fez a obra? Para Deus. Ação é obra. O próprio Deus está dizendo: agora, Abraão, você provou a mim a sua fé. Porque Abraão, até então, a sua fé era morta, mas pela sua obra, a sua fé é viva. É viva. Fizeste essa ação. Que ação que Abraão fez? Não negaste o teu filho, o teu único filho. Aí vem um anjo abençoando, que é o próprio Deus: que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente, descendência, possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É que Abraão tinha fé e obra. Por isso que Tiago diz, pega o exemplo de Abraão: ele não foi apenas justificado pela sua fé, mas pelas suas obras. Quer mais um exemplo de fé e obra? Esse exemplo, último exemplo, Maria. Pastor, quem foi Maria? Maria foi irmã de Lázaro. O que a irmã de Lázaro fez, a Maria? Ela sacrificou um perfume caríssimo. Está lá em Marcos capítulo 14. E Jesus vai dizer que ela fez uma obra. Marcos 14, versículo 3 ao 9. Achou? Estando ele em Betânia, assentado à mesa à casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. Esse vaso era caríssimo. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de quem? Jesus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Olha, a mulher está fazendo a obra e os outros estão questionando a obra da mulher. Esses que estão questionando é porque diziam ter fé, mas não tinham obras. E está questionando a mulher, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros. Presta atenção, podia vender por quanto? 300 dinheiros. Você sabe o que é um dinheiro? Aquele tempo, é um dia do trabalhador. Um dinheiro é um dia do trabalhador. Maria trabalhou 300 dias sem gastar nada para comprar esse vaso. O vaso era importado e o perfume era importado. Não era qualquer coisa não, era algo de valor. Eu peguei nos dias atuais, um dia de uma trabalhista, uma diarista, conheci duas. Uma disse: pastor, eu cobro R$150 o meu dia, porque ela ganha por dia, R$150. Eu ajuntei 300 dias trabalhados. Quantos dão aí? R$45 mil. R$45 mil. Coloquei uma outra diarista que disse que não sai de casa por menos de R$200. Quem é diarista aqui? Quem ganha por dia? Porque tem irmãs que ganham por dia, outras são assalariadas. Ela disse: pastor, eu só faço um trabalho numa casa, seja qual for, R$200. Eu não saio de casa por menos de R$200. É o trabalho da diarista. Aí, somando 300 dias, quanto dá? R$60 mil. Ei, vem cá. Esta mulher Maria, se fosse nos dias de hoje, quanto que valia o perfume dela? R$60 mil. Uma diarista trabalhando por R$200. E o que ela fez com o perfume? Pegou um gotinho e colocou na cabeça de Jesus? Ela quebrou o vaso. E o perfume se espalhou por toda a casa. Ela pegava e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. É por isso que todo mundo diz: que desperdício, que loucura que você está fazendo. Você quer ver o que Jesus disse? Essa mulher tinha fé ou não? Mas faltava o quê? Esta é a obra. Jesus, porém, disse: deixai para que molestais, ela fez-me boa obra. Ela tinha fé e tinha obra.
fé sem obra é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé e não prova a minha fé para com Deus. Vede que não adianta apenas dizer eu tenho fé, tem que provar verdadeiramente se essa fé realmente está dentro da pessoa, e isso só pode acontecer quando eu tenho as obras, ou seja, quando as minhas ações são destinadas para o reino de Deus. Se coloque de pé e pode aplaudir o Senhor. Quando você faz para o reino de Deus, isto prova a sua fé. Prova a sua fé. E como eu disse, o céu é um cartório, tudo está registrado. Olha o que diz Malaquias 3, versículo 16. Coloca aí Malaquias 3, 16. Eu quero que mude a tradução, depois que eu ler para a NVI. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta, e há um memorial escrito diante dele. Eu falo que esse aqui é o memorial. Aqui estão os que temem a Deus e que fazem a obra, que não só diz apenas que tem fé, mas prova a sua fé pelas suas obras, que são dizimistas, que são ofertantes, que honram a Deus. Porque dizer que é fé nunca socorreu a obra de Deus? Que fé é essa? Fé que fecha a mão para o reino de Deus? Fé que não ajuda a obra de Deus? Que fé é essa? Fé, me desculpa, é morta, totalmente morta, porque o que prova está aqui, ó. Há um memorial escrito diante dele quem? O Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora muda para a NVI o que diz aqui. Olha o que vai dizer esta palavra. NVI. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, livro que tem também, como memorial, na presença do Senhor dele, acerca dos que temiam o Senhor e honravam seu nome. Quando eu faço a obra para o reino de Deus, quando eu ajudo, faço alguma coisa para Deus, eu estou fazendo a obra. Não tem pessoa que diz assim, vou lá fazer a obra. É isso que fala? Ou seja, estou fazendo alguma coisa para Deus. Pode ser que você não faça nada, mas o seu dízimo, a sua oferta é obra. Porque através do seu dízimo, a sua oferta está ajudando a manter o reino de Deus. Você acha que não é obra? Agora tem gente que fala que tem fé e não é dizimista. Que fé é esta? Que nem concorda com a própria palavra de Deus? Me desculpe, estou sendo bem sincero. A sua fé, ela é morta. E fé morta não serve para nada. Que efeito que tem uma fé morta? Nenhum efeito. Então nós precisamos ter fé, sim, e precisamos ter obra, precisamos agir, precisamos ter ações. Quem crê nessa palavra? Eu quero fazer o apelo para você que ainda não recebeu Jesus.